Bom dia, estudantes, professores, gestores e mais que participam nesse dia de hoje dessa aula. Eu sou o professor Isaac e eu vou pedir para o meu colega ao lado se apresentar. Oi, Isaac, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal de casa. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma aula destinada aos alunos do 7º ano sobre frações e suas diferentes representações. A gente está com o chat ligado aqui, eu vou comandar um chat com vocês. Eu gostaria muito da participação de vocês, vai ter algumas atividades bacanas, alguns desafios. Quero ver se vocês acertam, se errar também tudo bem, não tem problema. E é isso, né, Isaac? É isso aí. Então, como o professor Rafael já adiantou, a gente vai estar falando sobre frações e suas diferentes representações, tá? Então, para representar os números fracionários, foi criado um símbolo que é a fração, sendo A e B números naturais, ou seja, o que são números naturais? 0, 1, 2, 3, assim por diante. Só que o B, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Tá? Então, indicamos a divisão de A por B com o símbolo A dividido por B, ou na forma de A sobre B. Lembrando que A é o numerador e B é o denominador. O que significaria o numerador da fração, professor Rafael? Eu acho que é bem simples, né? O numerador, numa forma bem simples, é o número que vai em cima, certo? E o denominador é o número que vai embaixo. Mas eles têm uma diferença. O numerador, perdão, o denominador, ele determina em quantas partes será dividida. E o numerador, quantas partes vai estar representado. É, o todo, né? O Isso aí. denominador, o todo. E quantas partes será representado. Então, a gente vai começar já com uma primeira atividade. E a gente vai solicitar que vocês realizem uma lista de quais situações utilizamos as frações em nosso cotidiano. Então, a gente vai dar para vocês 3 minutinhos e solicitar que vocês compartilhem no chat as respostas, tudo bem? Pessoal, estamos de volta. Eu estou acompanhando o chat de vocês, eu estou adorando a participação de vocês, muitas respostas. Um fato curioso é que muita gente, se repetiu bastante, estava falando em relação à comida. Será que há alguma relação com a quarentena, Isaac? Olha, não sei, esses dias todos em casa, hashtag fica em casa, acho que o pessoal está pensando bastante em comida também, viu? Sim, a Beatriz e a Sara falaram que usam bastante em receitas. Estou curioso depois se elas puderem escrever quais receitas utilizaram, né? A Yasmin falou quando comemos um pedaço de pizza, né? Geralmente a pizza, na maioria das vezes, ela é dividida em 8 pedaços, né? Se você come um pedaço, geralmente você come 1/8 da pizza, né? Muito bom. A Rafaela falou para dividir remédios. Às vezes o médico fala, não toma um comprimido, toma meio comprimido. Ou toma um comprimido e
meio. O Guilherme ele falou que basicamente em todo lugar e várias atividades. Aí a importância, né, Isaac, de você estudar, entender, compreender frações. Vou contar uma breve história para vocês que aconteceu comigo em relação a frações. Tem um erro nessa história, vamos ver se vocês adivinhem ou identifiquem aonde que está esse erro. Estávamos no restaurante, um restaurante de rodízios japonês, a gente já tinha comido bastante, né? Mas a gente queria comer um pouco mais. A gente falou, não, vamos pedir uma barca a mais. E aí eu sugeri, falei, não, essa barca é muito grande, a gente vai desperdiçar comida. Vamos pegar 1/3 dessa barca. Aí o meu colega soltou a seguinte frase, não, 1/3 é pouco, traz 1/4. Você acha que ele errou ou não, Isaac? Então ele come menos ainda. Ele vai comer menos ainda, Vai comer né? menos ainda. Muito bom. Cada- A galera continua participando, quando dividimos uma barra de chocolate com os amigos, né? Esse exemplo bastante. Muito bem, pessoal. Ó, o Continuem falando Thierry aí. aqui falou em materiais de construção bastante, né? Então vocês percebam quanta coisa que nós utilizamos frações e às vezes a gente não percebe. E a importância de entender o seu significado, o que elas representam, tá? Então, a gente vai lançar, Rafael, um desafio para eles. Na próxima atividade que vai aparecer para vocês aí agora, nós temos 3 figuras, ok? Nessas 3 figuras, nós queremos que vocês representem, por meio de fração, a parte colorida de cada figura. Mas, qual que é o desafio? Que vocês determinem utilizando estratégias diferentes, ok? Então, se você, em das figuras, contou quadradinho por quadradinho, na outra, Rafael, não vale. Ó, Isaac, Tem que tentar de outra forma, outra estratégia. O pessoal está falando que não consegue desenhar. Não, gente, o tempo que a gente vai dar não vai ser suficiente para desenhar. Não vai ser desenhado. Vai ficar o slide aí na tela para vocês, então vocês vão poder acompanhar pela telinha e somente efetuar as respostas. Lembrando, não vale fazer da mesma forma. Tem que procurar uma estratégia diferente, ok? Agora fiquei curioso, hein? Vamos soltar para eles? Vamos soltar para eles, mais 3 minutinhos para eles fazerem. Oi, pessoal, estamos de volta. Esse chat está bombando, muita gente respondendo. Tá, Isaac? Foi bacana a participação do pessoal. Eu vou falar alguns nomes aqui, aí você fala se eles acertaram, tá bom? O Igor, ele falou que o primeiro é 8/16 avos. Você acha que ele acertou? Olha, vamos verificar? Então, eu vou utilizar uma estratégia para fazer esse daqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou contar o total de quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, o todo aqui, 16. E vou contar agora quantos estão coloridos. No caso, vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 16. 8, 16,
avos. Muito bom, acho que ele acertou então, né? Acertou. Você sabe que ele colocou uma questão curiosa, que ele não só colocou 8 sobre 16, mas ele colocou uma outra representação, ele colocou 1 sobre 2, meio também. Olha, então ele também fez aqui fração equivalente. 8 16avos equivale a meio. Certinho, Igor. Muito bom, parabéns. Muito bom. Na resposta 2, o José Armando, ele colocou 13 20 avos. 13 20avos. Vamos ver, José Armando, se você acertou? Eu vou fazer de outra estratégia agora, tá bom? Eu vou fazer assim. Eu vou contar quantos quadradinhos brancos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos brancos. Vou contar agora quantos azuis eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? É isso aí. 13? Será que é 13? Sim, sim. Será que eu não contei um a mais ou um a menos? O pessoal tá Então eu falando que tenho é aqui. 5, 5, 10, 11, 12, 13. Toma cuidado para vocês não contarem duas vezes o mesmo quadradinho que está cruzando ali, tá? Ô Isaac, o pessoal tá falando aqui que tem um truque para resolver, que você multiplica a quantidade de linhas pela quantidade de colunas para saber o total de quadradinhos. Isso funciona? Ah, funciona. Vamos ver se... Aliás, funciona. Claro que funciona, mas eu quero fazer isso daí no último. Então tá bom. Que no último, eu tenho certeza que a maioria deve ter feito por essa estratégia, professor. Então, nós temos aqui, de coloridos, vou colocar aqui no caso azul, nós temos 13, certo? Então, o total de quadradinhos, 12 mais 13, 25. Desses 25, quantos estão coloridos? 13. Então, a fração é 13 sobre 25 avos. Então acho que ele se equivocou, né? Que falou 13 sobre 20. Ah, então ele esqueceu de contar algum, hein? Mas tá bom, olha, acertou o numerador, só o denominador que acabou errando, mas na próxima eu tenho certeza que ele acerta. O Lucas Henrique, ele colocou a fração 1 sobre 71. 1 sobre 71. Lucas, eu acho que você confundiu, porque a gente quer a parte colorida, né? E o 71, vamos ver o que acabou acontecendo. Você sabe o que me lembrou essa resposta? Me Ah. lembrou o conceito de razão, que a gente vai falar mais para frente. Mais para frente, a gente vai falar outra representação de fração, que é a razão. Então, esse daqui já é um caso que eu vou usar uma estratégia diferente também. Como só tem um quadradinho branco, ou seja, um quadradinho que não está pintado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou multiplicar a base e a altura dele, que daí eu vou ter o total de quadradinhos, ok? Então, nós temos aqui na base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 na base e na altura dele, se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu efetuar 8 vezes 9, temos 72. O total de 72 quadradinhos. Desses 72 quadradinhos, quantos não estão pintados? Apenas 1. Então, 72 menos 1, 71. Então, são 71 quadradinhos pintados, num total de 72. Então, a fração é 71, 72 avos. Perfeita, Maria Eduardo, Gabriel acertou essa questão, a Tawane acertou, o Rian também acertou. O pessoal tá mandando bem, hein, Isaac? Olha, que bom, hein? Isso é muito bom, e ainda mais nessa retomada que a gente tem das nossas atividades, dos nossos estudos dessa forma, né? Bom, professor Rafael, a gente vai agora tratar da fração e suas outras representações, tá? A gente vai tratar da fração e suas outras representações, que no caso é na forma de razão, na forma de porcentagem e na forma de probabilidade. Muito Então, bom. o que é razão?
né? Vou passar o slide aqui. Razão é a comparação entre duas grandezas, uma forma bem direta de explicar o que é razão. Professor Rafael, o que é grandeza? Grandeza é uma representação de alguma coisa, de algum objeto, como por exemplo, hora, né, velocidade, peso, altura, tudo isso são grandezas que representam alguma coisa, né, quantitativamente falando. Ou seja, tudo aquilo que a gente pode medir, né? Tudo que a gente pode expressar por meio de quantidade, de altura, distância, Sim, tempo, sim. né? Então aqui a gente tem um exemplo. Para cada 96 metros, uma determinada pessoa realiza essa distância em 2 minutos. Quais as grandezas que estão sendo analisadas nesse exemplo? Distância e tempo. Então a razão é de 96 para 2, 96 metros para cada 2 minutos. O que significa que essa pessoa, Rafael, se a gente dividir 96 por 2, ela percorre 48 metros a cada minuto, por minuto. Responda aí no chat, você acha que essa pessoa está rápida ou devagar, em sua perspectiva? Isaac, eu achei interessante, esses dias aí em meia quarentena eu quis fazer arroz e eu esqueci a receita. E aí minha mãe falou da seguinte maneira, 1 xícara de arroz para 2 de água. 1 xícara de arroz para 2 de água. O que significa então? Significa que é a razão 1 para 2, né? 1 para 2. Será que esse arroz sai gostoso? Pessoal, aí no chat comenta aí, tem alguma receita diferente dessa que eu falei? Está certa, está errada? Até na hora de fazer um bolo, para cada quantidade de farinha, quantidade de ovos, fermento, assim por diante. A gente acaba utilizando bastante em várias situações. Né? Porcentagem, que é uma outra forma de a gente representar as frações. Porcentagem vem da origem em latim percentum, o que significa por cento, ou seja, razão de base 100. Então, para a gente obter uma porcentagem, a gente pega a razão e determina ela numa base 100, denominador 100, ok? Aqui um exemplo. Numa pesquisa entre 2 turmas do 7º ano, 20 entre 50 alunos gostam de vôlei, gostam do esporte vôlei. Então, qual que é a razão entre quem gosta de vôlei e os alunos? 20 para 50. Como que eu quero saber? O que eu quero saber nesse exercício? Eu quero descobrir a porcentagem, então, de alunos que gostam do esporte vôlei. Então, ali embaixo, vocês verifiquem que 20 sobre 50, não está explicado que a razão, a base é 100? Então, se eu multiplicar 50 vezes 2, não dá 100? Se eu mexi embaixo, multipliquei por 2 embaixo, daí entra o exemplo daquele aluno que utilizou fração equivalente, né? Sim, sim. Do 8/16. Ele pegou, para chegar a meio, 8/16, eu divido por 8 numerador, divido por 8 denominador. Aí eu chego na fração equivalente. Nesse caso, como eu multipliquei por 2 o denominador, eu tenho que manter a equivalência, ou seja, multiplicar por 2 o numerador. Então, 20 vezes 2, 40, 50 vezes 2, 100. Então, nós temos 40 centésimos, ou seja, 40%. Então, o símbolo, lembrando que o símbolo de porcentagem é representado por essa barrinha e essas 2 bolinhas. A barrinha representando o algarismo 1 e as bolinhas os algarismos 0 do número 100. Ok? O pessoal está interagindo aqui, respondendo aquelas perguntas, sabe, Isaac? O pessoal falou que a pessoa está rápida. Quanto que era? 48 passos por minuto? 48 metros por minuto? 48 metros por minuto. Olha, eu não sei não, eu acho que é devagar, hein? O que você acha? Eu acho que a pessoa está no meio termo ali, entre rápido e devagar. Ah, entendi. Pense um pouquinho, mais ou menos. Eu, quando corria, né, em rua, porque agora com a quarentena não posso mais, eu fazia mais ou menos 5 a 6 minutos por quilômetro. Corajoso. Tem a perna grande. Probabilidade. Probabilidade, ela está associada à chance de determinado evento acontecer. Encontramos probabilidade realizando a divisão entre o número de eventos favoráveis
pelo total de resultados possíveis. Futuramente, né, Rafael, esse resultados possíveis, essa nomenclatura ela vai mudar um pouco para o aluno, né, conforme ele for se especializando mais na atividade. Aqui eu vou dar um exemplo, depois eu vou até sugerir para o professor Rafael falar um pouquinho mais aqui também. Em uma gaveta há 5 camisetas das cores azul, amarela, verde, vermelha e lilás. Qual a probabilidade de você pegar uma camiseta verde? Lembrando, você não vai olhar e eu achei a camiseta verde. Você simplesmente, aleatoriamente, você vai pegar e puxar. E a camiseta verde, qual será a probabilidade de você encontrá-la? Então, o que é o evento possível, o resultado possível? Nós temos 5 camisetas. Então, são 5 possibilidades ao total. E quantos eventos favoráveis eu tenho? Eu só quero uma camiseta verde, então é um evento favorável. Então, nesse caso, a razão é de 1 para 5, né? Efetuando a divisão de 1 para 5, obtemos 2 décimos. Como a gente quer saber a probabilidade, a porcentagem, 2 décimos vezes 100, 20%. A chance, nesse caso, de você obter êxito em pegar a camiseta verde é de 20%. Professor Rafael, eu queria que você passasse para os nossos estudantes ou mais um exemplo de alguma situação em que a probabilidade é muito pequena de se acontecer. A pessoa tem que ter muita sorte de que aconteça com ela. Então, acho que um caso muito difícil de acontecer, uma probabilidade muito pequena de acontecer, é, por exemplo, de você ganhar na loteria. Eu acho muito difícil. Eu, como matemático, calculo as possibilidades de ganhar na loteria. E quando eu vejo a porcentagem, a chance de ganho na loteria, eu falo, não vou dar meu dinheirinho. Posso estar até errado. Já pensou se eu ganho? Dizem que é uma entre 50 milhões? Depende de cada loteria. Tem loterias mais difíceis, outras mais grandes. Só que eu vou falar algo agora que existe uma grande probabilidade de você pegar. Mas você pode diminuir essa probabilidade. Que é o quê? A doença causada pelo coronavírus. Existe uma grande probabilidade de você pegar. Mas você daria alguns exemplos para mim, Isaac, de como diminuir essa probabilidade de você pegar o coronavírus, por exemplo? Com certeza. Lavando bem as mãos, pelo menos por 20 segundos. Né? 20 minutos, eu ia falar 20 minutos, por 20 segundos. Você ficar em casa, respeitar os espaços quando tiver que realmente sair na rua, para ir no mercado, respeitar uma distância de 1 metro e mais outras coisas aí que vocês estão acompanhando diariamente, ok? Bom, gente, então o próximo slide, a gente tem um exemplo aqui de razão por onde que ela é utilizada. Eu peguei essa imagem do caderno do aluno do 7º ano, né? Se eu não me engano, página 26. Aqui nós temos um mapa. Como que eu vou representar um mapa de um país uma parte de uma folha de um caderno, ou no caso de um livro de vocês aí, né? A gente utiliza, no caso, a razão nessa parte, como escala. Então, nesse mapa aí, que foi pego na página 26 do caderno do aluno, a escala, a cada 1 centímetro daquele mapa, equivale o tamanho real a 250 quilômetros. Então, vamos supor que você pegue de um ponto A, de uma cidade, em linha reta, trace até o ponto B de outra cidade. Se você pegar a régua e fazer a medida, supondo que deu 5 centímetros na régua, a medida entre essas 2 cidades A e B. Você pega esses 5 e multiplica por 250 quilômetros, que você terá a distância oficial, original, entre essas 2 cidades, em linha reta, lembrando, Seria né? 1.250 quilômetros, no caso? 1.250 quilômetros. Longe, hein? Olha, que bom. Continuem participando. Eu vou mudar um pouquinho aqui. A Natália, ela falou agora a receita do arroz.
Falou a receita do Falou, arroz? alguns falaram que eu estava errado. Você estava errado? Vamos ver? Tem muita fração? Ó, a Natália disse que são 3 xícaras de arroz e depois cobrir com água até não mostrar mais o arroz. Olha! Ou seja, 3 xícaras de arroz para 6 xícaras de água. Isso é, o dobro de água para o arroz. Olha, trabalhando razão na hora de fazer um arroz, hein? Muito bom. Você gosta, Isaac? Ah, eu adoro. Beleza. É. Então, olha aqui, voltando aqui à escala numérica. Como está em centímetros, o mapa equivale a 250 quilômetros, então a cada 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros do real, né? Então, aqui é um exemplo de onde a razão ela é utilizada. Agora a gente vai dar um tempinho para vocês resolverem esse problema aqui. 2 minutinhos tá bom para eles? 2 minutinhos. Dos 20 problemas de matemática de uma turma que a professora passou, Marcos acertou 18. Já na outra turma, do 7º ano B, dos 30 problemas, ele conseguiu passar mais problemas nessa outra sala. A Cláudia acertou 24. Eu quero que vocês digam qual estudante apresentou o melhor resultado. Descreva como que você chegou à sua conclusão. Ô, Isaac, estão falando aqui que encontrou essa atividade no caderno do aluno. Encontrou? Sim, sim. Uma parecida, uma igual? Não sei. Encontrou essa atividade no caderno do aluno. Olha, que legal, hein? Então é isso, essa é a ideia, que vocês interajam aqui com a gente e verifiquem junto ao professor atividades do caderno do aluno, tudo bem? Então 2 minutinhos para fazer aquela atividade lá e a gente já volta. Olá, pessoal, tudo bem? Responderam as questões? Acredito que sim, viu? Porque no chat aqui tem muita gente falando. A maioria está falando que foi o Marcos, hein? Será? Alguns estão falando que foi a Cláudia, que ela acertou mais questões. Também gostaria de salientar aqui a Lavínia. A Lavínia falou que está gostando da aula, que está participando. A gente está percebendo aqui vários participando, vários realizando as atividades, interagindo com a gente, né? Então vamos à resposta, professor Rafael? Vamos, o Fernando aqui, ele falou que o Marcos errou pouco, apenas 2 questões. E quando Cláudia errou mais. Só que a gente vai ver agora em termos de quem, no caso, aproveitou mais as questões, né? Então aqui, Marcos, 18 de 20, certo? Cláudia, 24 de 30. Então a pergunta apresentou o melhor resultado, melhor desempenho. Para essa questão, como que a gente vai comparar essas duas razões? Primeiro que os denominadores estão diferentes, então eu vou deixá-los com o mesmo denominador. Eu vou aqui no caso, multiplicar o 20 por 3 e o 30 por 2. Por quê? Porque 20 vezes 3, quanto que é? 60, certo? 20 vezes 3, 60. E 30 vezes 2 também é 60. Opa, agora está mais fácil. Só que lembra de fração equivalente. Aqui no caso, eu tripliquei embaixo para continuar equivalente à fração, no caso a razão, tenho que triplicar em cima. 18 vezes 3, 54. E aqui, como eu multipliquei por 2 embaixo, então vou multiplicar o 24 por 2. 24 vezes 2, 48. E aí? Agora eu consigo comparar melhor, certo? No caso, Marcos, 54 de 60 e Cláudia, 48 de 60. Então, se fossem 60 questões, com essa continuidade de acertos de Marcos, ele teria acertado 54
enquanto Cláudia teria acertado 48. Então, quem teve o melhor resultado, o melhor desempenho foi o Marcos. Marcos. O pessoal, Isaac, mostrou uma outra estratégia também, Muito que bom. ele calculou a porcentagem de acertos de cada um. Sim. E aí viu que a porcentagem de Marcos é maior que a porcentagem de Cláudia. Então fica o desafio para vocês que não fizeram por meio de porcentagem. Tenta fazer depois por meio de porcentagem e compartilha com a gente aqui, tá? Agora a gente vai passar para uma outra atividade, que no caso é porcentagem, né? Então, a gente quer que vocês determinem de uma estratégia diferente de resolução essas duas situações, tá? Vamos dar 1 minuto para eles? 1 minutinho para vocês e a gente já retorna, tudo bem? Ok. O pessoal está respondendo aqui, Isaac. O pessoal participando, falando que a primeira é 60. 60. Será que ele acertou? Vamos ver aqui agora? Vou escrever de uma forma aqui, então vou responder de uma forma. 20% de 300. 20% é 20 por 100 vezes 300. Certo? Multiplicando aqui, 6.000 sobre 100. Efetuando a divisão, 60. Certíssimo. Ok? Isaac, eu tenho um jeito mais simples aqui, que alguns já comentaram também, é que tem algumas porcentagens que são muito simples de fazer, como, por exemplo, 10%. 10% é a 10ª parte de algo. A 10ª parte é simples você calcular. Por exemplo, a 10ª parte de 200 é 20, a 10ª parte de 300 é 30, a 10ª parte de 1.000 é 100, a 10ª parte de 1.500 é 150. Bom, acho que eu falei muito rápido, né? Enfim, a 10ª parte de 300 vale? 60 aqui, né? Não. Não, a 10ª parte de vale 300, 30. Só que você não tem 20%, 10%, você tem isso. 20%, que é o dobro. O dobro de 30 é 60. Então vamos fazer por essa forma aqui? Qual que seria a 10ª parte de 120? A 10ª parte de 120 é 12, ok? Perfeito. Então nós queremos 80. Então Isso. se a 10ª parte é 12, 12 vezes 8, 96. O Brian Antônio acertou aqui. Olha, que ótimo, Brian, que você acertou. Lembrando que, assim, a gente está demonstrando algumas estratégias. Como o professor Rafael citou, existem várias. Agora, para finalizar, a gente vai ver aqui uma atividade de probabilidade, tá bom? No caso que um sorteio de números foram colocados numa caixa de bolinhas numeradas de 1 a 60. Então, dentro de uma caixinha eu tenho bolinhas numeradas de 1 a 60. Qual a chance de eu sortear uma bolinha que seja com o número primo? Mais um minutinho? Pois é, que eu estava pensando em deixar esse exercício para casa e a gente eu volta acho depois. Legal, hein? Porque Também a aula acho termina em 2 interessante. minutos, hein? Então vamos deixar para casa, daí na próxima aula a gente vai continuar com o tema de probabilidade e daí a gente acaba dando a resposta. É até interessante, coloca o slide para eles, por favor, enquanto eu falo. É até interessante que muitos falaram assim, é para copiar? Bom, não precisa copiar. É interessante que você aprenda. Se você sentir a necessidade de copiar, copie, claro, né? Mas esse daqui, importante, copiem, que na próxima aula que a gente vai trabalhar a resposta desse exercício. Lembrando que o objetivo é que vocês tenham acesso a essas atividades e tentem efetuar somente as respostas, né? Nesse caso, lembrando, bolinhas entre 1 e 60, qual a probabilidade de sortear uma que seja um número primo? Então, vocês têm que verificar primeiramente o que é número primo, ok? Então é isso, Isaac. Vamos agradecer a presença. O pessoal está participando muito no chat. Eu adorei. Algumas pessoas elogiando a aula. Muito obrigado a todos. Será que eles aprenderam? Acho que sim, hein? Com certeza aprenderam sim, tá? Então, pessoal,
galerinha, uma ótima manhã para vocês, que vocês tenham aí as atividades para vocês realizarem junto com o seu professor. Agradeço a todos que participaram. E quem não participou, avisa aquele coleguinha, aquela coleguinha que não participou, para estar aí acessando o aplicativo, para estar acessando aí por meio de mídias e estudando. Tudo bem? Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.